Oi! Esse é o 15 Minutos de Prosa, conversas sobre vários assuntos e que nem sempre tem 15 minutos. Vem com a gente! Uma teoria de comunicação que surgiu no Brasil e passeia pela prosa popular, pelo folclore e pelas culturas marginalizadas. Afinal, o que podemos esperar da folk comunicação e o que ela tem a ver com o folclore em si? Simbora descobrir! Essa teoria bem brasileira surgiu das observações do jornalista, professor e pesquisador brasileiro Luiz Beltrão, um pernambucano pioneiro nos estudos da comunicação social com foco na expressão popular no Brasil. A partir das pesquisas de Luiz, que notou que a diferença entre a comunicação de massa e da sociedade marginalizada se davam de maneiras distintas, mas também convergentes, foi que a área da folk comunicação, um conceito desenvolvido por ele, ganhou força no país e se tornou matéria de estudo. Segundo o próprio Luiz Beltrão, a teoria aborda o conjunto de procedimentos de intercâmbio de informações, ideias, opiniões e atitudes dos públicos marginalizados, urbanos e rurais, através de agentes e meios direta ou indiretamente ligados ao folclore. Ou seja, é tudo que tem ligação com a cultura popular na comunicação. Mas vamos entender mais a fundo a importância deste estudo e por que ele revela tanta riqueza cultural e, é possível dizer, desigualdade social. Como diria o ditado, uma andorinha sozinha não faz verão. Não é preciso explicar que ninguém se comunica sozinho. Para que exista comunicação, é fundamental a existência de um provedor e um receptor. No entanto, nem todo mundo recebe informação na mesma medida. É aí que entra o jeitinho brasileiro. Embora à margem da sociedade, daí, portanto, marginalizada, as populações rural, ribeirinha, indígena ou socialmente desassistidas têm suas próprias maneiras sagazes e particulares de se comunicar. Por meio dos estudos da folk comunicação, Luiz Beltrão notou que a comunicação padrão de massa, a imprensa, a televisão, o rádio, não chegava nos grupos mais afastados dos centros urbanos ou naqueles que sofriam com a precariedade de recursos. A solução desses aglomerados geograficamente desconectados, socialmente marginalizados ou com seus próprios costumes de expressão foi que o povo se unisse para comunicar. E como a voz do povo é a voz de Deus, a folk comunicação, portanto, é tudo aquilo que foge dos padrões convencionais e, por vezes, elitizados de comunicação e engloba, como consequência, expressões culturais muito características de cada região, grupo étnico ou religioso, e até a depender de classes sociais. Alguns formatos de comunicação popular apontados pela teoria são o cordel, as cantigas, as gravuras em folhetos, as lendas, as festas típicas regionais, como o carnaval e os festivais de Parintins e outros, até mesmo os ditados populares e as rodas de prosa. E tudo isso é a expressão cultural do povo. Todos esses formatos de comunicação são usados como alternativa aos padrões de informação, são patrimônio cultural brasileiro e características da comunicação social do nosso país. Então, sim, a folk comunicação tem relação com o folclore brasileiro, assim como a corrente funcionalista está para a escola americana. Mas calma que escreveu não leu, o pau comeu, hein? Apesar de tudo isso, é importante ressaltar que a folk comunicação e o folclore em si possuem definições diferentes. O folclore faz parte de um conceito muito mais amplo que se caracteriza por expressões religiosas e crenças populares ligadas diretamente à raiz cultural de um povo. Enquanto isso, pode-se entender a folk comunicação como parte desse território folclórico, já que ela utiliza de elementos da cultura popular para expressar ideias, informações e, no caso da propaganda, vender. Isso quer dizer que, embora a teoria tenha destacado primeiramente que tais expressões populares fossem uma alternativa dos grupos marginalizados para a comunicação de massa que não chegava até eles, cada vez mais e desde sempre, podemos encontrar as grandes mídias fazendo uso desses elementos populares para se comunicar. Alguns exemplos são a novela da Globo Cordel Encantado, de 2011, a minissérie O GG de Maria, de 2005, também da TV Globo, a Coca-Cola mudando de cor para apoiar o Festival de Parintins, o vermelho e o azul, a campanha da Volkswagen para o Dia do Folclore, que contava a história do Saci Pererê, e ainda o Carnaval na TV, os panfletos de grandes empresas de fast food nas ruas e muito mais.
Viu só como a folclomunicação mostra que a cultura de massa e a expressão popular acabam convergindo e que o folclore em si é uma maneira de exemplificar a teoria? Por isso, não vamos confundir. A folccomunicação usa o folclore, um conceito amplo, para transmitir informação. E, claro, é sempre fundamental ter respeito, sabedoria e continuar questionando o acesso à informação e a exploração e preservação das expressões populares. Até porque, para bom entendedor, meia palavra basta. Gostou de conhecer a teoria? Sabe quem mais é bem brasileira e cheia de conteúdo? A Prosear. Segue a gente no Instagram para não perder nada. É @agênciaprosear em todas as redes. Até a próxima prosa. Esse foi mais um episódio do 15 Minutos de Prosa. Se você ainda não segue a gente, é só procurar @agênciaprosear em todas as redes sociais. Tá precisando de uma mãozinha com a sua comunicação? Chama lá!